Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluias. Com bastante alegria, eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com o Senhor, pode se assentar com glória nessa noite. Quem está feliz com o Senhor nessa noite? A gente está feliz, né? Com pouco a gente aqui, mas a mesma visão que o pastor teve, Deus colocou na mente da minha esposa, e tem anjo aqui nessa noite. Eu faço e aonde há dois ou três clamando, pastor Jacques, Jesus está aqui. O capitão, o Senhor dos exércitos, o rei dos reis, o Senhor dos senhores está aqui nessa noite. Aleluia. Quero aproveitar essa oportunidade e falar que Deus venha abençoar a vida dos pastores nessa noite, né? Para nós é um privilégio nessa noite de poder falar para o pastor Adilson, para o pastor Jacques, para o pastor João, vou decorar em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Continua firme com o Senhor e fica firme na rocha. Em nome de Jesus. Que a rocha é Jesus, né? Sem perca de tempo, eu fiquei perguntando para o Senhor: será que vai dar tempo de eu falar da história? Um pouquinho só da história de Abrão. Como Deus já usou a tua vida, pastor João. É pela fé que nós estamos aqui nessa noite. Porque se não fosse pela fé, nem eu, nem você estaria aqui nessa noite. Porque você entrou daquela porta para cá nessa noite. Aleluia. Não importa do jeito e a maneira que você entrou. O que importa é que você está aqui na casa do Senhor, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Pastor Isaac sabe que eu bebo bastante água, né? E o tema dessa noite é Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Agora você que pode se levantar, você que pode ficar sentado mesmo, fica à vontade na casa do Senhor. E antes de você sair, pastor Alzira, é pastora, mas tem um chamado. Missionária. Antes de você sair daquela porta, você vai estar curado, em nome de Jesus. O nosso Jesus é um Jesus que cura. Eu creio, você crê? A igreja crê? É assim que é a obra. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Ora, o Senhor disse a Abrão. A igreja inteira repete nessa noite: sai da tua terra, e da casa de teu pai, e vai para que eu te mostrarei. No versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. No versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pode ser assentada no glória a Deus. Interessante nessa noite. E benditas serão todas as famílias da terra. Grande Deus, aleluia. Aleluia. Esse texto sagrado, onde fala sobre a vida de Abrão, onde ele nasceu, todo mundo sabe, em Ur dos Caldeus. O falecimento dele foi em Hebron. Aleluia. Os filhos de Abrão eram Isaac, Ismael, Bezemate, Nebaiote, Misha, Kedar, Eder, Efá, Adibel, Kedar, Abida, Nafis, Kedemar, Mibissá e mais. Aí nessa noite você me pergunta: por que, presbítero Jonas, você falou tantos dos filhos de Abrão? Porque Deus chamou por causa disso. Porque ele era um grande pai. E esse era o chamado de Abrão. Ele foi chamado por ser
Somos descendência dele. Somos o filho de Abraão. Aleluia. Quem era Abraão de acordo com a Bíblia? Abraão representa não apenas a origem de um povo eleito por Deus para renovar a humanidade que somos nós, mas também o homem justo, profundamente fiel. Essa noite seja fiel ao Senhor. Use a lealdade dele com Deus. Aleluia. Chegaria ao ponto de sacrificar quem? O filho. Quem? A obediência e a ordem que Deus tinha colocado na vida. Quem teria coragem? Deus maravilhoso, ótima. Quem teria a coragem de dar o seu filho em sacrifício? Que fé é essa noite? Hoje é culto da família. Tem famílias que estão necessitadas, estão precisando dessa palavra, uma palavra de consolo, uma palavra de alimento, uma palavra de encorajamento, uma palavra para falar para você: não desista, continua, aleluia, adora o Senhor Jesus pela sua fé, aleluia. Deus essa noite vai trabalhar em seu favor. As 7 promessas de Deus a Abraão. E essas 7 promessas é para mim e para você também. Meu irmão, quais seriam as 7 promessas que o Senhor tem para mim e para você? Partirei uma grande bênção nas nações, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei o que te abençoar nessa noite, e te amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Aleluia. E te serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, qual é a história de Abraão da Bíblia? A Bíblia que liberta, é a Bíblia que transforma, é a Bíblia que fala com você, é o Espírito que usa o instrumento. Somos o instrumento na casa do Senhor. Eu e você somos o instrumento, assim como o pastor João falou nessa noite. Como que está a tua botija na casa do Senhor nessa noite? Aquela viúva recebeu o profeta, e muitas das vezes Deus envia os profetas para você e você recusa. Quantas vezes Deus enviou o profeta para falar para você: Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo. Não temas, porque eu te ajudo. O Espírito Santo está acrescentando a tua fé nessa noite. Aleluia. Eita glória. Não é em vão que você está aqui na casa do Senhor nessa noite. Ele vai te abençoar. Aleluia. Essa não é a história de Abraão na Bíblia. Ele se casou com a sua irmã Sara e começou uma longa jornada da Mesopotâmia até Arã, e mais tarde até Canaã, Egito, detalhado no livro de Gênesis. O nome de Abraão passa a significar pai de multidões, ou seja, amigo de Deus. Olha só, interessante a introdução do texto sagrado. Fala que na passagem bíblica que a marca chamada de Abraão era sem dúvida uma das partes mais citadas na Bíblia. Quem que conhece Abraão? Quem que nunca ouviu a história, ouviu falar do profeta, do patriarca Abraão? Aleluia.
você nem quer saber. Porque não quer se renunciar. Aleluia, para fazer a vontade de Deus, tem que ter renúncia, tem que ter renúncia, tem que ter renúncia. Quem era Abraão para Deus? Aleluia. Abraão era um dos personagens bíblicos mais centrais e importantes da Bíblia. E teve a sua vida contada no livro de Gênesis, onde mostra que a sua relação com Deus e os desafios que ele também enfrentou, está enfrentando o desafio, Abraão também enfrentou. Mas ele não desistiu, aleluia. Formou a base de sua reputação como um exemplo para mim e para a sua vida nessa noite, de fé e obediência, fé e obediência, fé e obediência. Porque Abraão era considerado o pai da fé. Olha só, Abraão lutou, aleluia, não por força nem por violência. Ele não lutou dessa forma. A carne luta com o espírito luta com a carne, mas não é bem assim. Carne com carne não. Aleluia, culto da família. Está lutando contra o seu pai, está lutando contra a sua mãe, está lutando contra o seu irmão, está lutando contra a sua irmã. A luta não é contra a carne nessa noite. A luta, sabe o que é? A luta é contra os principados, príncipes, hostes celestiais, que é Satanás. A luta não é contra a sua família. A tua família é herdeira. Deus colocou na tua mão como herdeiro. E Deus vai requerer algum dia. Cuida da sua família, cuida do seu lar, cuida do seu pai, cuida da sua mãe, cuida do seu filho, cuida da sua filha. Assim como Abraão cuidou da família dele. Oh, glória. Porque Deus escolheu Abraão. Na verdade, nós aprendemos lá em capítulo de Gênesis 18. Fala uma das razões pelas quais Deus escolheu. Por causa do quê? Por causa da sua habilidade como pai. Aleluia. Esse homem era habilidoso. Eu tenho 3, muitas das vezes ainda eu tenho que fazer um gingado. Não é fácil. Mas eu persevero, eu continuo, porque eu sei que eu tenho chamado e você essa noite, você sabe que você tem o chamado de Deus na sua vida. Não importa quantos filhos você tem nessa noite, o que importa essa noite é você estar na presença, cuidar da tua família, cuidar do teu lar, cuidar da tua casa, cuidar da herança que Deus te deu nessa noite. Porque o Senhor Jesus é de Abraão. Ele é filho prometido. A Bíblia fala que ele era filho prometido. O Senhor havia prometido a Davi que na casa dele nasceria o Cristo. E esse prometido filho é o nosso Senhor Jesus. Sabendo disso, podemos entender que lá em Mateus, no Novo Testamento, fala que Jesus é o filho de Abraão. Pois Abraão foi patriarca do povo de Israel. E Abraão? O que fez Abraão pela fé? Aleluia! Pela fé, Abraão obedeceu, como foi
nessa noite. Aleluia. Eu vim lá de São Paulo, estou aqui no Paraná. Estou aqui no Paraná. E eu sei que Deus tem algo para mim nessa vida. E você sabe também que Deus tem algo na sua vida nessa noite. Mudou de cidade, está na mesma cidade, continua na presença de Deus. Você também não precisa mudar de cidade. Se não for chamado de mudar de cidade, continua. Continua no teu lugar. Aleluia. Que Deus vai te honrar. Que Deus vai te honrar. Aleluia. Abraão, ele teve a confiança em Deus. Aleluia. Deus está visitando a sua filha nessa noite. Sabe por quê, irmão? É o testemunho. A bênção vem se você abrir a boca e testemunhar. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus faz a vida e não testemunha. Você também, pastor. Testemunhou, receba. Ele não é assim. Abriu a boca, testemunhou, a bênção vem. Você não vai precisar nessa noite correr atrás da bênção. A pessoa vai vir, a pessoa vai vir, a pessoa vai vir, a pessoa vai vir, a pessoa vai vir. Assim como ele fez na vida de Abraão, a bênção do Senhor vai vir sobre a sua lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. No seu bairro, no seu vizinho, através da sua vida, vai abençoar ele. Aleluia. Amém.